Você vai acompanhar agora uma entrevista realizada por Walter Pulga Júnior há pouco antes do Agricultura BR começar. Ele conversou com Plínio Nastari, presidente da Datagro. Nessa entrevista, o Plínio fala a respeito do mercado de açúcar, de etanol, fala do mercado de grãos e como que a situação criada lá pela Arábia Saudita em relação ao petróleo influenciou os mercados. Mas o resumo da entrevista que você vai ver agora, ele deixa todo mundo muito tranquilo em relação a mercado e a produção aqui no Brasil. Acompanhe. As usinas de açúcar e álcool do Brasil sofreram muito com a derrocada das bolsas nesta segunda-feira. Eu tenho aqui ao meu lado o Plínio Nastari, que acompanha os negócios de açúcar e etanol, não só no Brasil, no mundo, é um dos mais respeitados analistas de mercado de açúcar e etanol conhecidos hoje no planeta, e vai comentar sobre as consequências dessa derrocada e as perspectivas para o Brasil. Obrigado por ter vindo participar da nossa programação, Dr. Plínio. É raro ter o senhor com tempo, já que o senhor viaja muito por outros países, mas essa turbulência de ontem foi uma surpresa negativa para as usinas? Sem dúvida. Desde domingo à tarde, o mundo entrou em sobressalto com essa disputa entre a Arábia Saudita e Rússia, principalmente, e as perdas foram muito grandes, não só no valor das ações, mas nos mercados. Então, queda do preço do petróleo, queda do preço da gasolina, que chegou a 1,12 dólares por galão. Esse preço da gasolina já chegou a 2,3 dólares por galão. Foi uma queda acentuada? Muito grande. E também queda muito grande no preço do açúcar em Nova York, como consequência. Então, há cerca de 3 semanas, número 11 de Nova York era cotado acima de 15,3, 15,4 centes por libra-peso, permitindo uma remuneração de R$ 1.500 por tonelada às usinas. E agora nós estamos enxergando aí preços da ordem de 12,6 centes por libra-peso, mas o câmbio também, de outro lado, o real se desvalorizou. Então, em reais por tonelada, hoje nós estamos aí enxergando preços da ordem de R$ 1.300 por tonelada, que não é ruim, mas mudou a realidade de preços. E quando o preço chegou a 15,5 centes por libra-peso, em torno disso, muitos produtores aproveitaram e fizeram a precificação dos seus excedentes para exportação nesses níveis de preço, não só para esse ano, mas também para a safra 21-22. E é por esse motivo que a gente está prevendo uma safra ligeiramente mais açucareira em 2021 e também em 21-22 aqui no Brasil. Nos últimos 2 anos, o Brasil retirou do mercado internacional de açúcar cerca de 20 milhões de toneladas, e agora o Brasil volta ao mercado, voltando a exportar, exatamente no momento em que a Índia tem uma quebra de safra. Índia, que chegou no ano passado a produzir 33,2 milhões de toneladas, esse ano deve produzir 27,3. Tailândia, que no ano passado produziu 14,58 milhões de toneladas, e esse ano deve produzir 8,1. Então, nós estamos prevendo um déficit no mercado mundial de açúcar para o ano comercial 19 e 20, que vai de 1º de outubro a 30 de setembro, então 1º de outubro de 19 até 30 de setembro de 20, de 10,3 milhões de toneladas, e no ano comercial 2021, de 3,2 milhões de toneladas. E aí é o Brasil ajudando a abastecer o mercado de açúcar, que passa a enfrentar esses déficits com um mix mais açucareiro. Nós temos tido safras alcooleiras e o álcool tem sido, de certo modo, entre aspas, a salvação das usinas nesse período difícil dos últimos anos. Agora, com o petróleo mais barato, gasolina mais barata, o álcool não é mais a alternativa que as usinas tinham? Isso é verdade, o que você disse. Há 2 anos atrás, a produção de etanol era de 27,8 bilhões de litros.
nesse último ano, 35,6 bilhões de litros. Não só etanol de cana, agora cada vez mais também etanol de milho, que está crescendo bastante. E é interessante, exatamente com este aumento de produção, isso permitiu que o Brasil alcançasse um nível de substituição de gasolina inigualável em todo o mundo. É importante registrar. No ano passado, o Brasil substituiu, em média, no país como um todo, 46% da sua gasolina através da mistura obrigatória de 27% de etanol anidro na gasolina e mais o hidratado, utilizado pela Frota Flex, convertido em gasolina equivalente. Isso é média Brasil. No estado de São Paulo, 64%, Guga. Ou seja, o etanol avançou mesmo. Isso. E no Mato Grosso, por exemplo, 70,9%. Em Goiás, 64,8%. Em Minas Gerais, 56,8%. Então, realmente, o etanol cresceu de importância. Agora, a sua pergunta. Com essa queda do preço do petróleo e da gasolina, tudo vai mudar? Não necessariamente, porque provavelmente a Petrobras vai esperar alguns dias para verificar o que vai acontecer com o preço do petróleo e gasolina. Esse ano o petróleo já está subindo 10% de novo. Então o mercado é muito volátil. Na nossa avaliação, a comparação do preço da gasolina na refinaria, comparado com o cálculo do preço de paridade de importação, indica que o preço na refinaria hoje está 6,2% acima da paridade de importação. 6,2% apenas. Então, vamos ver o que a Petrobras vai fazer. Pode ser que a Petrobras espere. Se ela reduzir o preço da gasolina, ainda existe a hipótese de o governo aproveitar essa queda do preço da gasolina e do diesel para aumentar a CID. Aumentar o imposto para compensar. Sim, porque você não tem a dúvida que o preço do petróleo e da gasolina vai subir de volta. E a hora que subir, vai gerar aquela insatisfação do consumidor porque o preço subiu. Como é que resolve isso? A CID foi criada para ser um tributo regulador de mercado, mas só que ela nunca foi utilizada como tal. Então, agora abre-se a oportunidade para que ela cumpra esse papel. E se nós estivéssemos nos Estados Unidos, que é um país rico, o Brasil poderia estar se dando o luxo de repassar essa queda para o consumidor. Mas com uma dívida pública acima de 70%, com um déficit das contas do governo também enorme, né? Essa é a oportunidade de, com a CID, ajudar a diminuir essa dívida e ajudar a pagar o déficit público. Então, há uma série de incertezas. Então, não necessariamente isso significa uma derrocada, uma crise muito grande, mas vamos acompanhando os mercados. Eu acho que o mais importante, Guga, é que a Índia está tendo quebra de safra e a Tailândia também. E o mundo está pedindo mais açúcar para o Brasil. O Brasil vai fazer mais açúcar, o que não significa necessariamente menos etanol, porque está aumentando a produção de etanol de milho. Então, é isso que a gente espera que aconteça. Há 4 anos atrás, o etanol de milho representava 141 milhões de litros. Na última safra, 1,46 bilhões de litros. Esse ano a gente já está prevendo 2,5 bilhões de litros. Daqui a 4 anos vai para 7 bilhões de litros. Ou seja, etanol veio para ficar. Veio e é uma solução brasileira que está sendo cada vez mais valorizada. Eu acabo de vir de um grande giro para vários países da Ásia. Estivemos na Índia, na Tailândia, no Paquistão. Todos esses países muito interessados em replicar a experiência brasileira, que é exitosa não só por reduzir a dependência por importação de petróleo e derivados. Esses países todos estão com uma situação equivalente à do Brasil há 45 anos atrás. O Brasil dependia 81% da sua demanda por importação. Na Índia, importação de petróleo para abastecer a frota. Na Índia hoje é 83,8%, no Paquistão é 71%, enfim.
É preciso fugir dessa situação de dependência. E eles têm uma necessidade muito grande de reduzir as emissões de poluentes, tanto a nível local quanto a nível global. E o etanol é muito eficiente nisso. Eu vou te dar um exemplo. São Paulo, com 21 milhões de habitantes, uma frota de 8,6 milhões de carros, no índice de qualidade do ar, das piores cidades, ela é a cidade 879ª. São Paulo é uma das cidades mais limpas do planeta por causa do etanol, por causa dos 64% que eu me referi. Então, vale a pena continuar em etanol. Claro. Agora, vale lembrar que nesta semana, aliás, amanhã, quarta-feira, o Dr. Plínio estará em Ribeirão Preto. É o início da safra, Dr. Plínio? É o evento de abertura da safra de cana, açúcar e etanol. É o grande evento de abertura de safra. Ocorre lá em Ribeirão Preto, no Taiwan Centro de Eventos. E vai ser um evento muito importante por vários motivos. Nós vamos estar discutindo a escrituração dos CBIOS, que são os créditos de descarbonização do RenovaBio. Vamos estar fazendo um reconhecimento a 3 personalidades muito importantes para a constituição do RenovaBio, que são o diretor Aurélio Amaral, da ANP, o diretor Miguel Ivan Lacerda, do Departamento de Biocombustíveis, do Ministério de Minas e Energia, e o conselheiro Renato Godin, do Ministério de Relações Exteriores, que ajudaram muito para o desenvolvimento do RenovaBio e precisam ser reconhecidos e precisam ser agraciados, e faremos isso amanhã. Amanhã também estaremos anunciando e formalizando a aliança Datagro-GPB para continuar aprimorando o balizador do preço do boi. Ou seja, a Datagro entra agora na análise profunda do mercado do boi gordo. Sim, e vamos estar trabalhando em parceria com o GPB, estamos muito animados com isso, e também vamos estar formalizando a aliança com a ENP, que é uma empresa para exploração e produção de petróleo onshore, através de sistemas integrados energéticos, envolvendo energia fóssil e energia renovável. Então, isso tudo vai acontecer amanhã em Ribeirão Preto. Bom, temos um evento em Ribeirão Preto, fique ligado. Agradeço a entrevista do Dr. Plínio Nastari, diretor da Datagro. Obrigado, doutor. Muito obrigado, um prazer estar aqui.